Olá, você do Mecânico Online, tudo bem? Tá pensando em comprar um SUV e ouviu falar do novo Volkswagen T-Cross? A versão provavelmente que vai ser mais vendida vai ser a versão Comfortline, que a gente começa a avaliar a partir de agora aqui no Recife, na faixa de R$100 mil. Quer conhecer como foi os detalhes da nossa avaliação? Acompanhe a partir de agora a nossa matéria. Olá pessoal, continuamos avaliando o Volkswagen T-Cross 200 TSI na versão Comfortline, claro, com alguns pacotes opcionais aí que a Volkswagen mandou para a gente fazer essa matéria. Eu começo aqui pela chave presencial, só preciso estar com essa chave no bolso, chego na porta, facilmente coloco a mão, já abre a porta, entro no carro, coloquei o cinto, pé no freio, aperto aqui no botão para ligar e desligar o veículo. É muito fácil, muito tranquilo a comodidade. Vou aproveitar aqui e fazer o ajuste, profundidade e de altura do volante e vamos embora dar uma volta aí pela cidade para você acompanhar um pouco. Eu estou no Recife, pode acreditar, apesar de toda essa chuva aqui, é 8,80, quando faz sol é muito quente, mas também quando chove a chuva vem valendo e hoje realmente está chovendo bem aqui no Recife, mas a gente tem um prazo e vai cumprir esse prazo aí com a Volks para entregar o carro na data correta, combinada da nossa avaliação. O T-Cross, um carro que chegou aí fazendo muito barulho, né? A Volks prometia bastante, o primeiro SUV da marca fabricado aqui no Brasil e que chega, a primeira versão que a gente já avalia é a versão provavelmente que vai mais vender, apesar de nesse início os pedidos estarem sendo mais focados na versão Highline, a versão mais top, a versão mais completa. Aproveitando para dar uma olhada aqui no visual da cabine, né? O espaço interno realmente é o grande diferencial. Uma pessoa que vai na parte traseira para ter um bom espaço interno para as pernas e principalmente o que é bem legal aqui no nosso país, uma característica que já aconteceu no Polo, que acontece no Virtus e que continua por meio da plataforma MQB que a Volkswagen utiliza nesses modelos. Você tem a saída do ar-condicionado na parte traseira, o que é muito legal e dá mais conforto, principalmente considerando que a gente mora num país tão quente aqui no Recife, normalmente quente. Hoje um caso raro e a gente está aqui com um clima um pouco hoje chuvoso, já fica um pouquinho mais frio, ainda assim fazendo 26 graus e meio. Você tem aqui a central multimídia, que nesse item nosso aqui é opcional, então você, como a gente já citou e é sempre importante, tem que observar o pacote que vem no Comfortline dos itens e os pacotes opcionais que a Volkswagen oferece para o T-Cross. Nessa versão que a gente está avaliando aqui, eles colocaram os principais pacotes de itens opcionais, que dependendo da situação você já encosta na versão Highline, o que não é interessante. Aqui a gente tem um ar-condicionado com controle eletrônico, um ar-condicionado normal, não é dual, tá? Temperatura única aqui para a cabine. Aqui você tem, vamos aproveitar para dar uma olhada, abriu aí acende a luzinha, parasol. Aqui acontece a mesma coisa, tudo escurecido, né? Que ficou muito legal, um bom acabamento. Aqui você faz com a persiana para abrir ou fechar a persiana, que realmente isola a questão da claridade, um item importante. E aqui você tem as iluminações, botões para iluminação aqui tudo em LED também, que ficou bem legal. O acabamento do carro é um acabamento que está de acordo com o segmento. A Volks tenta passar aqui um ar de mais requinte, de mais qualidade. Com essa central multimídia, claro que melhorou, ficou mais legal. Tem luz aqui e entradas para os cartões. Tudo isso está aqui também na parte que fica aqui no porta-luvas. É um carro muito interessante para o uso na cidade, né, a aplicação na cidade. Hoje aqui um dia de chuva no Recife e a gente observa esse bom comportamento da suspensão. Ela é um pouco mais firme, mais dura do que a suspensão que a gente encontra, por exemplo, no Polo ou no Virtus, mas isso é uma característica que a Volkswagen tentou dar no carro para garantir mais estabilidade quando você entra numa curva, por exemplo, em velocidade, não considerando essas vias aqui que elas estão bem esburacadas, mas uma via de um pouco mais de qualidade, o carro é firme e seguro. A direção possui assistência elétrica, o que garante aí um bom controle e a sensação de leveza que o carro passa. Essa leveza no acelerar, na forma, apesar de ser um motor 1.0, a gente observa aí um bom rendimento, você pisa, o carro
rapidamente responde. Então, apesar disso, ele tem um bom comportamento no aspecto mecânico, e a direção com assistência elétrica garante essa leveza. Então você tem a leveza no pedal, um comportamento dinâmico e também aqui no ajuste da direção, o que torna ainda mais fácil a condução. Essa versão tem os modos de condução aqui, ó, Eco, Normal, Sport e Individual, que muda alguns itens do veículo para deixar a condução diferenciada ou mais esportiva, conforme você queira. Aqui no painel tem as informações. Por exemplo, eu coloquei agora o computador de bordo, então estou vendo o consumo que a gente fez na cidade. Fiz um trecho também de estrada, mas a maior passada foi na cidade. Consumo médio de 8,1 km por litro, utilizando etanol. Esse é um consumo realmente que está próximo aí do anunciado pela Volkswagen, em conformidade com as normas que a marca fez todos os testes. Então, um consumo adequado para o que a marca informa para o seu modelo. Saídas aqui de ar, ar-condicionado, aqui os controles. O carro tem todos os sensores dianteiros, sensores traseiros, e também aí tem os itens opcionais, aquilo que a gente já falou para você, que dá mais tranquilidade na condução. O suporte do celular continua por aqui, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Só digo uma coisa, no dia a dia, depois que você começa a usar, você se acostuma, você acha legal. Claro que chama muita atenção essa posição aí, fica muito em destaque, mas ainda assim é bastante funcional. O volante é multifuncional, então você encontra aqui os dados, né, o acesso para ter as informações do computador de bordo. Aqui você muda a estação do rádio, e aqui você tem o piloto automático, que é o piloto automático normal, aquele que mantém a velocidade. Aqui não tem o ACC. E aqui o volume. Na parte de trás, um item que é de série, nas versões automáticas você tem aqui o pedal shift, ou as famosas borboletas, facilidade aí na troca de marchas. Uma porta aqui USB, e na parte traseira são duas, aqui uma tomada de 12 volts. O freio de mão, que a gente fala que é um item que ficou faltando, que é um freio de mão aqui normal, não é um freio de mão com assistência elétrica ou eletrônico. E a transmissão, que ficou bem legal, a própria manopla aqui da transmissão, você tem a indicação da marcha. Você pode também jogar aqui para a direita e fazer a troca sequencial, ou então fazer diretamente aqui no pedal shift. O espaço interno aqui, para mim, que tem 1,72 de altura, ficou bom, tá? O espaço está tranquilo aqui na condução. Fazer o ajuste aqui do volante também em profundidade e altura, ficou muito legal. Acho que no mais é isso. O espelho eletrocrômico, o espelho retrovisor aqui traseiro eletrocrômico, o que é muito bom também, um item que eu sempre falo aí que é bem interessante. No lugar do motor 4 cilindros 1.4 TSI do Golf com 150 cavalos e 25,5 kgfm de torque, disponível na versão Highline, temos o 3 cilindros 1.0 TSI do Polo e também utilizado no Virtus com 128 cavalos e 20,4 kgfm. Não é uma diferença brutal, mas é sensível, onde o 250 TSI trabalha com folga, o 200 TSI parece se esforçar bem mais. Mesmo com potência menor que os rivais, com motorização 1.8 e 2.0 litros, o torque é superior aos dos rivais HR-V e Renegade, ambos 1.8. O 3 cilindros é silencioso e trabalha sem vibrações e aspereza. Quando o motor passa das 4.000 rotações, você nota um ruído levemente metálico. O tanque de combustível do T-Cross tem capacidade para 52 litros. A transmissão automática tem 6 velocidades bem escalonada, que cumpre bem sua função primordial, que parece ser a de economia de combustível. São 2 posições para o ajuste do banco traseiro, e com isso você tem uma variação do volume do porta-malas entre 371 litros ou 421. É importante citar que o Honda HR-V, o Creta e o Kicks têm cerca de 420 litros de volume sem precisar mexer no banco. Apesar do estilo SUV, a posição de dirigir é mais baixa que a média dos concorrentes, no mesmo estilo do Honda HR-V, levando mais para o estilo de hatchback. A suspensão ela é mais dura que Polo e Virtus, com boa estabilidade nas curvas.
Os freios são eficientes e bem modulados, combinando com o ajuste preciso da direção com assistência elétrica. Recomendamos então como opção o Volkswagen T-Cross Comfortline 200 TSI, no máximo com bancos de couro, que elevam o preço a R$ 100.940, ainda sem sensor de chuva e faróis, porque se for colocá-los, obrigado a levar o teto e são mais R$ 4.800. Dá quase os R$ 109.000 do Volkswagen T-Cross Highline 250 TSI, que tem tudo isso. O motor é mais potente, de 150 cavalos, e ainda retrovisores com rebatimento automático, iluminação interna com LEDs, detector de fadiga, partida sem chave, start-stop, entre outros.